Povo de Roma, bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu estou aqui com ele, Caoa Chery Arizo 5, um dos muitos pedidos que você fez. E vou comentar dele junto com o meu amigo Luiz Guerreiro, do canal Especialistas, um dos maiores conhecedores desse carro aqui. Sabe tudo da história, sabe tudo do desenho. Conta um pouco pra gente. E aquela curiosidade que você falou do desenho. Conta pro nosso telespectador quem que foi o cara que desenhou esse carro chinês. É isso aí, povo de Roma. A gente vê que esse carro, ele não é um chinês convencional, né? Ele é um carro, já virou um carro universal, um desenho universal. E aquela tal história, né, João? O chinês, com dinheiro, ele vai na prateleira, compra peça, compra tecnologia e também compra designers, engenheiros e tal. No caso do Arizo 5, o designer dele é um americano, mas de origem coreana, ele é filho de coreanos. É um rapaz chamado Steve Eun e ele tentou dar uma identidade para os carros da Chery, né? Quer dizer, toda marca persegue hoje uma identidade própria. Você vê a Audi tem aquela grade, sabe? Enfim. E aqui a gente nota que é um carro que tem um estilo bem americano, quer dizer, é a origem do estilo, né? Quer dizer, é um compacto, um médio compacto, vamos dizer assim, né? Compacto Premium. Um compacto premium, não deixa de ser, que é um carro bem discreto, né? Não tem aquelas artifícios que os chineses costumavam usar, de vincos ou então cópias, né? Aliás, a indústria chinesa cresceu bastante, deixou de copiar para ter uma produção própria e a Chery está indo nesse caminho. Tá bom, muito legal. Mais dessa história você confere depois da vinheta. Roda aí, Demar. Bom, mas antes de continuar aqui, vou pedir para você acessar esse card aqui em cima e ir lá no canal dos especialistas que tem Luiz Guerreiro, Fernando Calmon, Lucas Litvai e Henrique Neves, que juntando todos deve dar uns 160 anos de jornalismo automotivo. 150. 150. Bom, a gente já falou aqui da frente, tem esse black piano, esses faróis diferentes que não parecem com nada. E eu também achei bem marcante essa parte desses dois vincos laterais bem fortes e também dessa cor. Você falou pra mim que essa cor não era nem para existir. Como é que foi a história, mais ou menos? Então, João, essa cor foi feita especialmente para a exposição no Salão do Automóvel do ano passado, que foi quando o carro estreou, né? Aí eles colocaram o carro no stand e todo mundo passou a elogiar a cor e essa cor acabou entrando em linhas. Tinha um carro só pintado dessa cor na linha de montagem. Eu lembro que eu estava na época em Jacareí, todos os carros pratas, pretos e essa cor. Eu falei, pô, bonita essa cor. Aí alguém falou, não, a gente fez para o salão e tal. E não era para ter. Não era para ter, entrou em linha, mas é uma Quebrando cor que combinou muito bem com o não, estilo ficou do bom carro, mesmo, né? E quebrou aquela ditadura dos sedãs, né? É só prata, preto, cinza e branco. Sim. Bom, aqui na traseira, vou falar uma coisa pra você. Eu sei que o rapaz é americano, coreano, mas tem aquela coisa do chinês copiar algumas coisas. Não sei se assim, não parece uma cópia, obviamente, tem muita personalidade, mas parece um pouco com o Fusion Sedan. O Fusion não, o Focus Sedan. O Focus Sedan. Essa coisa meio alta, essa caída rápida aqui, né? Que também já chegaram até a chamar o Focus Sedan de Fastback. Fastback. Mas, de qualquer maneira, eu gostei dessa barra aqui também. Ele tem esse meio que mini aerofólio aqui que dá até um caráter mais esportivo uma extensão, pro carro, né? Uma extensão da tampa do porta-malas. Você vê que, como todo chinês, todo bom chinês, você tem cromados aí, mas aqui até que não é tão excessivo assim. É verdade, é verdade. Até aquele que circunda a parte de... Que circunda não, né? Que margeia ali a parte de baixo dos vidros, ele é bem suave, bem sutil, né? Agora aqui temos um porta-mala. Olha o que nós temos aqui. O que temos aqui? Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, é uma farinha chinesa. É uma farinha chinesa, ó. Farinha de mandioca grossa. Essa foi boa. 430 litros de capacidade, mais ou menos o porta-malas também do Focus Sedan, né? O Focus Sedan tinha uma capacidade parecida com essa. Do falecido Focus Sedan. Falecido Focus Sedan.
E ele tem um entre-eixos de 2,65 m, que é o mesmo entre-eixos do Volkswagen Virtus, que é um dos concorrentes dele, né? Exatamente. E esse banco, o encosto do banco traseiro, ele rebate por completo. Ele não tem 40/60, ele sim. rebate por completo. Não é bipartido. Não. E não tem é também essa pescoção de ganso aqui que pode pegar alguma bagagem. Bom, 430 litros não é muito, mas também não é pouco. Eu estou vendo aqui que é um espaço bem volumoso. Bom, outra coisa que ele tem igual ao Virtus, que é um dos seus concorrentes, é o motor turbo que a gente vai ver lá na frente. Bom, vamos falar de motor também, daqui a pouquinho vamos falar dos preços dele, que a gente já citou o Virtus aqui, a gente precisa fazer uma contemporização aqui. Onde é que tá a varetinha? A Por vareta. cima? Ah, aquele velho golpe que eu sempre tomo dos carros que tem vareta na parte de cima do capô. Bom, esse aqui é um ACT Eco 1.5 de 4 cilindros e turbo. Gera 150 cavalos, se eu não estiver enganado. Com e etanol. Com etanol e 19,4 kgfm só a 4.000 RPM. A pergunta que eu quero fazer é, os carros turbo, Guerra, geralmente tem o torque mais em baixas rotações, né? Esse aqui é só 4.000. O que será que aconteceu? É simples, João. No caso do Virtus 1.0, por exemplo, a Volkswagen usa injeção direta de combustível. Esse não tem injeção direta, esse é injeção multiponto. Essa é a explicação de o torque dele ser um pouco mais baixo e chegar um pouco em rotações maiores, entendeu? Legal. Bom, mas de qualquer maneira ele faz 0 a 100 na casa dos 10 segundos e consegue consumir consegue fazer 6,7 km por litro na cidade com etanol e chega aos 9,5 em consumo de estrada, que eu também consegui fazer quando eu fui no relançamento do carro. Há poucos dias peguei lá trabalhadores, fomos para Campos do Jordão e o carro realmente com etanol se comportou bem e foi relativamente econômico. O câmbio é de 6 marchas, né? É um câmbio CVT. É um câmbio CVT com marchas simuladas. Simulação de 6 marchas, né? E o legal desse esquema Flex aqui é que ele não tem o tanquinho de gasolina, né? Ele é a partida direta. Quer dizer. Legal. É aquele sistema por fricção? Sim. Sim. É um motor. Apesar de não ter injeção direta, é um motor relativamente moderno, né? Um 4 cilindros, 1.5. Ele pega um pouquinho em torque, mas no dia a dia andando, já andei bastante com esse carro, você nem nota essa. E ele é junto do Virtus, só ele e o Virtus entre os meio médios ligeiros compactos que tem o downsizing, né? Que praticaram o downsizing e tem esse motor turbo já desde a versão mais barata. Apesar que no Virtus você também tem o 1.6 que não é tão bom quanto o 1.0. 1.6 aspirado. 1.6 aspirado e tem 1.0 turbo. Agora, eu queria falar de preço. Esse carro aqui, versão RXT, a mais completa, com essas rodas, teto solar, bancos de couro, sai por R$77 mil, que é o preço do Virtus Comfortline, que não é nem o Highline. Pelo que a gente já viu aqui de tamanho, de espaço, de porta-malas, acho que ele está querendo entrar nessa briga mesmo, né? Direto, briga direto. Ele quer... Enfim, a Caoa Chery veio com uma ofensiva muito grande. Eu acho que logo pinta a promoção aí, os caras fazem descontos, porque a Caoa ela nasceu como vendedora de carro. O dono da Caoa era um vendedor de automóveis, disso ele entende. Então ele sabe mexer com os seus gráficos lá, esse não está vendendo bem, vamos fazer uma promoção, um desconto, quer dizer... De vendas o homem entende. Eles são muito bons no pós-venda também, né? Exatamente. E agora também, João, para a gente entender um pouquinho o Arizo, ele ficou bom de engenharia. Eu andei com o Arizo 5 na China, é outro carro, comparando com o chinês e o brasileiro, cara, é a diferença da água para o vinho. A suspensão é mais mole, o carro não tem tanta resposta. Tem umas cores de acabamento meio de custo duvidoso para nós, né? Enfim, é uma característica dos chineses, né? Mas aqui no Brasil, o presidente da Caoa Chery é um engenheiro muito renomado, é o Márcio Afonso, é o cara que fez todo o desenvolvimento, por exemplo, do projeto Amazon, que resultou no Export. Que foi a grande virada da Ford nos anos 2000. Foi o grande tiro para pegar o passarinho que a Ford acertou antes de todo mundo, né? Antes de todo mundo. É o carro que deu origem pro bem e pro mal, né? O carro que deu origem a toda essa leva de SUVs médios. E o Márcio Afonso é um cara muito detalhista, então
Ele se preocupou muito no acerto da calibragem do motor, calibragem de suspensão principalmente. O câmbio CVT não tem muito o que fazer, né? É um câmbio com relações infinitas, você não consegue dar um ajuste. Mas ele mexeu em software de câmbio e tal. É uma aplicação diferente do que seria o trivial, o standard, né? Exatamente. Então é um carro que ficou muito bem resolvido na parte mecânica. Eu gostei bastante do trabalho dele. Pra você ter uma ideia, você lembra quando o Tiggo 2 foi apresentado há 2 anos no salão? Não, Lembro. no ano passado, do ano retrasado? Lembro. Esse carro demorou quase 8 meses para chegar às ruas. Eu lembro que a gente foi no lançamento ainda, andamos com o carro na pista. Exatamente. Eu fiquei impressionado como a suspensão ficou boa, numa condição extrema, né? Exatamente. Aquele carro do salão era muito diferente do carro que foi para a rua, porque o Márcio chegou, ele tinha acabado de ser nomeado, né? A Caoa aqui no Brasil tinha acabado de assumir a Sherry, e o Márcio acabado de entrar, ser empossado como presidente. Ele andou com o carro em Jacareí e falou, esse carro não pode ir para a rua, peraí, vamos fazer um acerto, esse carro é chinês, a gente precisa de um carro para as Brasileiro. condições do Brasil. E, cara, em 6 meses ele transformou o carro. E também contratou muita gente que já estava aposentada da engenharia da Ford. Exatamente, Pra aqueles chefiar velhos engenheiros, exatamente. Até para chefiar alguns setores, né? Suspensão, Exatamente. motor. Muito bom, muito legal. Agora, vamos fazer aquela parte que tanto interessa para o consumidor. Aqui, ó. Eu sempre preto me no enrolo. preto. Tanto interessa para o consumidor, ainda mais quando é um sedã. A gente vai ver como é que é o espaço interno e depois vamos andar para ver se todas essas soluções que a Caoa Chery deu para o carro chinês ficaram boas no modelo nacional. Surpreendente, hein? Rapaz, Achei bem surpreendente o espaço. porra, com esse entre-eixo, cara. É. E tem uma coisa, esse carro, o mercado dele é chinês. Originalmente é chinês. E o que o chinês quer? Espaço atrás. Espaço atrás, porque boa parte dos que tem possibilidade de ter carro hoje não sabem dirigir, né? Não, cara, e o espaço traseiro para chinês é questão de status, cara. É. Tanto é que BMW, todos fazem versão longa no mercado da China. É verdade, eu fui pra lá em 2012, tinha até Santana, né? O Santana só o nome de um Benz. alongada, exatamente, exatamente. E, quer dizer, é uma questão de status. O cara vai dirigir o carro sozinho, né? Ele vendeu a bicicleta, comprou o carro, vai dirigir sozinho, mas tendo espaço atrás é o que importa para ele. E ó, bem bom mesmo, viu, meu? Eu posicionei os bancos tanto para eu sentado dirigindo, quanto para eu sentado aqui como passageiro. E, cara, poucos sedãs, poucas vezes eu fiquei tão bem num carro assim. Tudo bem que a largura podia ser maior, mas, enfim, nós somos 2 adultos já, né? Se você pensar em uma família com 2 crianças ou 3 crianças, adolescentes até, não pode ser aqueles adolescentes Sim. do Lakers, Mas ficou bom. Eu só senti falta aqui de ter um carregador de celular ou uma saidinha de ar aqui, né? de ar, né, João? É. Mas em compensação o túnel aqui é baixo. Túnel bem baixinho, Porra, pra você tá Pô, pra bom. mim tá excelente. Imagina pra mim, cara. Você tem quanto de altura, cara? Tem 1,72 e olha Então, só. eu tenho 20 centímetros a mais de altura quase e, meu, ainda tô confortável aqui. E minha cabeça também. Eu pensei que com o teto solar ele ia roubar um espacinho aqui atrás. É que o teto não chega até aqui, né? Mas ficou bem bom, viu? Ó, tirando o acabamento, né, Mas é comum nesses carros também, né? Não adianta de cobrar um acabamento sofisticado aqui, se todos os concorrentes dele também têm um acabamento plástico, né? O plástico é duro, mas a textura, assim, não é tão desagradável ao tato, né? Aqui, ali. E, João, e plástico é material de acabamento em automóvel e ponto. Não tem muito o que discutir. Isso em função de consumo de combustível, peso, né? Que implica em consumo de combustível e emissões, né? Os europeus estão mais preocupados e os americanos, né? Parte dos americanos estão mais preocupados com emissões. Então, eu li uma estatística que cada quilo de plástico no automóvel representa 0,009 a menos de emissões. Então imagina, cara, você colocar metal ou um material mais pesado, isso vai... Mesmo a borracha, né? Mesmo borracha. E até se você reveste também tem mais peso, né? Sim. Bom, gostei também disso aqui, ó. Você tem Um apoio de braço.
com Porra, bem porta-copa. confortável, hein, meu? É surpreendente, né? Toca pro aeroporto aí, lá o Quinchon. Eu não iria com o chão, não. É porque você ouve uma sirene e fudeu. Bom, é isso aí, gostei do carro, achei bem espaçoso. O acabamento dos bancos também é interessante. Nessa versão RXT ele vem com couro, né? E um corinho perfurado. Perfurado, não tem a ventilação, mas é legal. E o couro e o teto são de série nessa versão mais cara aqui. É. Mas rapaz, eu ia falar perfurado, falei perfumado, mas aí eu lembrei de uma coisa. É. Você tá sentindo o cheiro de carro chinês aqui dentro? Não, a gente tinha uma restrição, né? Lembra. Verdade. Muito porque ele é fabricado, ele é montado aqui, vamos dizer, né? Ele é montado aqui, mas mesmo na China, eu acho que os chineses trocaram a marca de cola, enfim, perderam aquele cheiro que era bem característico dos primeiros chineses, né? Bom. Os caras evoluíram, João. É. Como os coreanos, né? Como os coreanos, Os que eram bem japoneses. ruins no final da década de 90. Nossa. Os japoneses que eram ruinzinhos no final da década de 70 Nossa. e até 80, né? Sim. É, isso aí. Bom, agora vamos ver lá na frente. Agora eu vou dirigir, tá? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Bom, já tô colocado aqui no banco da frente. Ó, Guerra, gostei, hein? Dá pra ir com o banco bem baixo aqui, coisa que a gente não via em outros carros chineses, né? Pois é, Bastante rapaz. amplitude de... Ó, De altura, né? de altura, ó. Quem é mais baixinho consegue ficar bem. E eu que sou mais alto, consigo ficar com a perna, com o quadril bem para baixo. Coisa dos melhores sedãs, né? Mesmo ele não tendo aqui regulagem de distância do volante, só tem regulagem de altura. É como a maioria dos carros chineses, É. cara. Só tem em altura. E sofisticação aqui, né? Partida por botão, ar-condicionado digital. Ele parece um analógico, mas não é, né? Quando você tem um ar-condicionado, vamos dizer assim, automático, Ele é digital, mas ele não mostra a temperatura. não mostra a temperatura, tem essa diferença. Aqui, carregador, é a única tomada USB do carro. Deixa eu ver aqui embaixo desse. Não é a única. É a única. Aqui mais uma saída 12 volts. E essa central multimídia, ó, tocando um Paulinho da Viola, vai vendo. O cara é especialista até em samba. Aqui a central multimídia, esse aqui o seu celular já está pareado. O meu celular já está pareado, ele aceita o Apple CarPlay e o Android Auto. E aqui já temos aqui o Spotify, o Waze, o WhatsApp, já dá para ver tudo aqui. É. A gente vem no menu. Aqui, bom, ele não tem outra janela, né? Ele não tem. Não, ele tem outra janela, mas. É assim, vamos ver aqui. Menu, configuração. Tem. São essas 4 opções mesmo. São 4 opções. A gente vem no rádio aqui, Vem no rádio. consegue. Meu, é bem. É rápido, Bem né? sensível, é. É rápido. A gente pega carros japoneses, às vezes passa raiva. Pois é, alguns carros suecos também, É. a coisa demora a andar, Demora um né? pouco a andar, até para parear, né? E aqui nessa tela você tem a câmera de ré também, que é outro recurso desse carro. Vamos ver. Boa. Uma Até que a boa- resolução tá ok, né? uma definição legal até. Aqui eu vou virando o volante, ele vai me dando as linhas. As linhas, exatamente, para você não raspar a roda na guia, né? Não, ele é honesto. A verdade é essa, é um carro que não tá deixando a dever demais para Sim. as marcas, para os best-sellers, vamos dizer assim, se a pessoa não tiver nenhum preconceito, né? Exato, então, os chineses, eles se impuseram em todos os mercados pela oferta de equipamentos, não é? Aquilo que a gente estava falando, cara, os caras têm dinheiro, vão na prateleira, falam, câmera de ré, pô, eu quero, legal, e instala. E uma das coisas que o Sérgio Habib, né, que é dono da Jaque Motors, que não vai lá tão bem nas pernas, mas enfim, tá aí no mercado ainda, ele sempre disse assim, eles resolvem muito rápido. Sim. Quero trocar um painel. Eles falam, tranquilo, enquanto uma montadora americana, europeia levaria 6, 7 meses para fazer, eles levam 6, 7 semanas, né? E o Sérgio Habib já foi de uma montadora francesa, que é Citroën. Sim. E ele contava isso, falava, pô, a gente queria uma modificação no C3, os caras levavam 6 meses para decidir se era possível, mas 6 meses para autorizar, quando autorizava. E tinha que ir lá na Montmartre
Exatamente, você tinha que fazer uma oração, acender uma vela. E chinês não, cara, chinês, os caras são rápidos, ágeis, não é? É uma nação executora, não é uma nação de advogados, né? Ele gostava de falar isso. É Exatamente, uma nação de engenheiros, não de advogados. Exatamente. E aí a Sherry, eu tive lá o ano passado, o ano retrasado, não, o ano passado. Surpreendeu bom, enfim, na China tudo é superlativo, né? A cidadezinha onde fica a Sherry chama Wuhu. Tem só 6 milhões de habitantes, é uma cidade Só. pequena, né? Pro É padrão uma das 100 chinês. cidades com 6 milhões de habitantes, dos caras. É bem pequena a cidade. E, cara, a sede da Sherry, assim, o investimento que eles fizeram é surpreendente. E a Sherry na China monta Land Rover e Jaguar. Sim, eles têm uma joint venture lá, né? Exatamente. Uma parceria. E a Sherry é hoje a maior exportadora da China. Ela não é o maior fabricante, mas é a maior exportadora. É muito legal. Eu fiquei sabendo também que esses carros, na verdade, esse desenho aqui é o padrão do chinês, mas tudo é feito lá na fábrica de Jacareí, né? Ele só é prensado é prensado na China, mas pintura, amarração, injeção de plástico, é tudo aqui. Exatamente. Seguindo um padrão nacional. Gostei do painel também, me lembrou um pouco o Chevrolet, né? Que tem eu achei até mais legal do que o do 5X e do 7, que eles rodam no anti-horário, né? Conta-giros. Sim. Eu achei esse aqui mais padrão nosso, assim, um carro mais trivial para o brasileiro. Os números ficam de cabeça para baixo, mas isso... Mas só lá no final, mas enfim, muitas marcas já fizeram isso, né? Gostei Gostei também do volante, hein, meu? O diâmetro legal, né? Eu tinha uma certa restrição com o Sherry. Andei muito no primeiro Tigo, e o volante era pecaminoso, né? Ele não era um volante legal. Pô, agora tem até um quê de esportivinho aqui, umas costuras vermelhas, ó. Costura vermelha no banco também. Pô, é legal, meu. Com retrovisores elétricos, vidros elétricos nas 4 portas, de um toque só também, nas portas de trás. Desenho aqui bem legal, pô. Um bom ar-condicionado. Bom ar-condicionado, tá bem gelado já aqui dentro, nós estamos num dia frio hoje. E aqui temos também regulagem de altura do farol, que a gente consegue ouvir o barulho, ó. Exatamente. Mostrando que tá movendo mesmo. Legal, legal. O interruptor do retrovisor elétrico é aqui do lado, também fácil de você mexer, você não precisa ficar olhando, né? Você só acionou aqui, já mexe. Retrovisor você regula para você e esquece, né? Não precisa toda hora. Legal, um revestimentinho aqui na manopla. Ele é bem simples, né? Um padrão assim de arquitetura simples e tal, mas ele é bem... Tem um espelhinho aqui, mas não tem luz. Sem iluminação, né? Também você não tem iluminação, no porta-luvas. Mas poderia ter. Acho que aí... eu acho que vai evoluindo, né? Nas próximas gerações eles vão colocando mais coisas, como estão fazendo... Quem sabe um ajuste de profundidade no volante. Quer dizer, eles cortam custo para serem competitivos, né? E a regulagem de profundidade do volante custa muito caro. Tem que trocar toda a estrutura do painel. Você tem que trocar a estrutura da coluna, você tem que colocar um sistema telescópico para a coluna se contrair e se expandir. E eu estava falando com um engenheiro, não da Sherry, mas um engenheiro de produção aqui da indústria brasileira, que ele é um cara que tem muita intimidade com esse departamento de compras e tal. Ele estava me explicando o seguinte, que a diferença de preço entre um ajuste de altura que esse carro tem e de profundidade é de $20. $20 é uma boa quantia para... Sim, para uma fábrica, né? Uma fábrica, exatamente. Tem os catadores de feijão, né? Como dizia ali, que vai cortando tudo. Lia Coca. O falecido Lee Iacocca, o cara que criou o Mustang, né? Sim. Salvou a Chrysler. Exatamente. Fez a primeira minivan. Exatamente. Mas a gente vê, nesse carro não é o caso, mas em outros, no Tigo, por exemplo, você tem a suspensão traseira independente, que também é um sistema muito caro. Esse aqui usa eixo de torção. E a transmissão dos Tigo, do Tigo 3 e 7, né? 5 e 7. O 3 não tem no Brasil.
É uma Getrag, né? Dupla embreagem. Dupla embreagem, que também é um sistema muito caro, cara. Muito caro. Aqui eles optaram por um sistema mais simples, né? Que é o CVT, que simula aí 7 marchas, né? 6 ou 7? Simula 7? 6 marchas, 6 desculpa. marchas, né? 6 marchas. Bom, então vamos parar de conversa, vamos dar uma volta. Eu tô com o carro ligado aqui, ó. Vale lembrar que o carro tem ESP de série também, muito sedã meio médio, compacto premium, não tem? Meio médio ligeiro. Meio médio ligeiro, compacto premium, várias denominações esses carros podem ter. E nós vamos dar uma volta aqui pelas ruas de São Paulo, numa região legal aqui de Pinheiros. Tem muita lombada também, tem alguns buracos e vamos sentir como que é o dia a dia ao volante do Arizo 5. Vamos lá. Bora. Bom, vamos lá? Vamos lá. Achei bem parecido com o do Corolla, essa grelha aqui. Essa grelha. E outra coisa bem interessante que é quando eu travo o vidro aqui, você não consegue abaixar aí. Não é só para os bancos de trás. Verdade, normalmente é atrás também. Isso dá briga em casal, hein? Eu acho que chinês pode levar criança no banco da frente. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Aqui travamento central também. Isso dá briga, hein? Você fala pra mulher, não vai abrir o vidro. Tô com o ar ligado. Para de encher o saco. Ou a mulher fala pro cara, não vai fumar aqui dentro. Vamos lá. Temperatura. Achei o freio de mão um pouquinho para trás só. Né? Só um detalhe. Vamos lá. Meu, tô impressionado como eu tô baixo aqui. Bom. É bom, né? Bom, meu. Me lembrou os melhores carros, até uns alemães mais premium que a gente anda, fica numa posição bem, não ficam mais baixo do que isso, mas a gente anda em tanto sedã que tem uma posição alta, que não é legal, né? Pois é, cara, a indústria vai atrás daquilo que a maioria quer, né? E a maioria quer dirigir como se estivesse apitando uma partida de vôlei, né? Juiz de tênis. Exatamente. Vamos pegar aqui, ó. Nós já pegamos alguns buraquinhos. Vou pegar aqui, ó, de propósito, uma tampa de bueiro. A gente chacoalha aqui dentro, mas não tem aquela pancada seca, não. A suspensão parece que responde bem, né? Bem calibrada. Tá bem tropicalizada. Deixa eu entrar aqui e dar uma acelerada, passar o ônibus. É um pouquinho ruidoso, mas também tem culpa do CVT que... Sim, como todo CVT, quer trabalhar lá em cima, né? Ele procura a melhor rotação, né? Mais alta possível. Tem um Mercedes na nossa frente aqui, vamos ver se ele arranca junto. Brincadeira, hein, pessoal? O lugar de acelerar é na pista. Bom, a direção também foi outra coisa que eu achei boa. Normalmente a gente se acostumou a ter carros chineses com uma direção lenta, né? Nossa, lenta demais, né? Essa é elétrica, tem um peso legal, né? Tem. E a empunhadura é importante, né? A única coisa que separa a pessoa do carro, que une a pessoa ao carro, na verdade, é o volante, né? É legal ter um volante. Tem um contato físico direto, né? Meu. Não é bobo, não. Não, acho que falta um pouquinho de torque, mas isso também em função da injeção, né? Talvez uma outra geração de motores evolução, aí, né? Esses motores também são importados, né? Tudo importado, Tudo importado. É tudo então, importado. Ele é prensado lá, vem pra cá, amarra e coloca motor e transmissão. Exatamente. E são todos de fabricação própria, né? Não tem parceria com ninguém. É óbvio que são tecnologias distintas que eles vão juntando, né? Mas foi um salto, né, meu? Pra quem só tinha aquele motor 2.0 do primeiro Tigo, beberrão, que não andava nada, com câmbio de 4 marchas ruim, de uma geração para outra, pular para o que aconteceu. A China deu um grande salto, né? E dando esse grande salto, ela pôde contratar especialistas, comprar os melhores materiais, enfim. O salto que os chineses deram sendo mais rápido que o salto dos coreanos e que o salto dos japoneses. Verdade. Não, foi mais rápido mesmo, porque a gente começou a se habituar com o carro chinês em 2010, 2011, e hoje, em 8 anos, eles já estão competindo de igual para igual, pelo menos nesse carro aqui que eu tô andando, que eu já andei de Tigo 7, não digo de igual para igual, mas eles estão a uma geração de se igualar. Sim, sim. E eu acho que em 11 anos eles vão chegar, coisa que os japoneses demoraram 20, os coreanos demoraram mais de 15. Talvez o que atrapalhe um pouco os chineses é a fama dos primeiros carros, né? Ó,
Pega esse Pô, drop. isso aí você pegou uma... Peguei, quase decolamos, hein, cara? Quase decolamos. Mas você vê, a gente saltou, mas não teve nenhuma pancada, não teve um pum. Deixa eu ver, Não teve um fim. os rins aqui estão no lugar. Não teve transplante de órgão? O rim foi pro saco? Pois é, rapaz. Coração na boca. Coração na boca. O freio também é legal, hein, cara? É, outra coisa que era muito ruim, lembra? Teve muito teste de ruim. carro chinês que o pedal do freio até dobrou. Lembra disso? É. Bom, pra quem não sabe, Luiz Guerreiro, vou falar um pouco de você agora, Opa. que a gente já falou bastante do carro. Luiz Guerreiro tem uma das carreiras mais legais do jornalismo automotivo, cobriu Fórmula 1, fez entrevista na casa do Senna, andou comigo junto nos carros do Senna na primeira vez, antes do canal, 5 anos antes. Em Tatuí, né? Na Isso, fazenda do moço, fazenda, né? Em na Tatuí. fazenda do homem. É um cara que tem muito respeito, credibilidade e tem muita história para contar. Ele contando aqui do Sherry é muito pouco, perto do que, pelo menos eu já sei das histórias do Luiz Guerreiro. E foi, durante muito tempo, editor de 4 rodas, foi também editor do Jornal do Carro, do Estadão. Verdade. E trabalhamos juntos, demoramos para trabalhar junto, né? Exatamente. Teve meio um Bolsonaro e Paulo Guedes ali, um namoro durante um tempo. Exatamente. E aí acabei trabalhando com ele durante 6 anos na revista Car and Driver, Car and Driver. que infelizmente acabou, mas ainda vive em nossos corações. É verdade, era divertido fazer aquela revista. E foi em um teste da Car and Driver que o pedal do chinês foi pro espaço. É verdade. Que carro era? Não lembro, João. Era um EFA? Não lembro, João. Deixa eu... lembro. Não, acho que eu fiz besteira aqui. eu acho que era um Sherry mesmo. Eu acho que era um Seller, se eu não me engano. Era um Seller. Se eu não me engano. Outro carro terrível que a gente andou chinês foi aquele Geely EC7. Você lembra daquilo? Os primeiros QQs aqui do Brasil. Também. eram- FM100, que quase capotaram na pista de teste lá de Limeira. Pois é, Eu cara. tava lá esse- vendo ao vivo aquilo. E esses carros fizeram a fama de chineses, né? Quer dizer, agora Que eles eram muito abaixo. O que mais surpreende é isso, né? eles tinham um baita preço, né? Mas só isso, cara. Eles tinham preço, equipamento, carro recheado de equipamento, mas era só isso. Agora eles estão assim num caminho muito, muito rápido e principalmente aqui, né? Não só no mundo inteiro, né? Eles estão, mas principalmente aqui. Você escolhe um cara, um engenheiro com o prestígio do Márcio Afonso, pô, não tem que dar errado. Tem dinheiro, os caras têm dinheiro. Tem mão de obra qualificada, né? E foi um encontro da fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, porque a Sherry precisava de um auspício, vamos dizer assim, de engenharia aqui no Sim, Brasil. Exatamente. A Caoa precisava de uma empresa para utilizar suas fábricas. Exatamente. E a Sherry também precisava de alguém com renome em pós-venda, em aftermarket, Claro. em venda, propriamente dito, Claro. e em propaganda e marketing, publicidade, que eles fazem muito bem também. Exatamente. Agora o Márcio já trabalhava na Caoa, na Hyundai Caoa. Ele desenvolveu, melhorou o Tucson, né? Melhorou bastante o Tucson, desenvolveu o iX35, todos os carros passaram pela mão dele, né? Mas na Sherry, eu tenho certeza que ele teve o maior trabalho da vida dele. Ele teve né? um pouquinho mais de trabalho. E ele põe a mão na massa mesmo, né? Ele põe a mão na senta, massa. dirige, ele sente o carro. Sim, e sabe o que está falando, Tem né? expertise Ele tem lá demais. os colegas dele, ex-Ford, a maioria ex-Ford, né? Eles falam a mesma língua. Você vê que tem até um padrão de acerto Ford na suspensão. Tem mesmo. É bem sutil, mas você sente aquela isso. coisa que ele encara o buraco, mas não devolve com força. Exatamente. E o carro não chacoalha. Exatamente. A gente tinha muita crítica para fazer carro chinês, essa coisa de, às vezes, estar fazendo uma curva, uma Cara, você ponte. perdia a mão. Isso, você sentia que o carro ficava balançando. E não tem mais isso. Quase desgovernado, né? Não, eu vou te falar, porra, pra cidade, sinceramente, ele tá no nível de carros até um pouquinho acima. Eu tô sentindo ele um pouco com um feeling de retomada e de velocidade de um Cruze. Apesar do CVT, né? cara? Apesar do CVT. Tem essa também que o CVT poderia atrapalhar um pouco nessa questão de você ter um pouco de prazer de dirigir. Não é o que acontece aqui, não. Faltam umas borboletinhas no volante? Falta. Tem umas derrapadinhas. Esse
manter esse acabamento da porta aqui, poderia ter um revestimento melhor? Sim. Poderia, alguns sedãs já tem. Mas, por exemplo, vamos voltar para pro principal ali, que é o Virtus. Na minha concepção, desses aqui, ele é o melhor do conjunto. É igualzinho. Exatamente. Não dá nem para Exatamente. reclamar muito. É, ele tá num bom nível, eu acho que é isso, João. Agora falta ganhar a confiança de quem vai comprar, né, cara? É verdade, é verdade. Agora eu tenho falado com gente que comprou o carro, os caras estão muito satisfeitos. Agora, legal, esse carro deve estar com 2, 3 mil quilômetros, o carro está 0 quilômetro. É. Só o tempo também vai dizer, né, se ele vai aguentar o tranco, vai encarar esses buracos aí com dignidade aí pelo resto da vida deles, não? Mas vale lembrar que a Caoa Chery tem uma política bem forte de preço fixo de revisão e também dá 5 anos de garantia para motor e câmbio e 3 anos de garantia para-choque a para-choque. Para-choque a para-choque. Se tiver um problema na central multimídia, em 3 anos... Bom, normalmente isso não acontece, mas para quem desconfia de carro chinês, tem pelo menos aí 5 anos para ficar tranquilo que não vai ficar na mão. E conhecendo como é o seu Carlos, o dono da Caoa... Dr. Carlos Alberto. Dr. Carlos Alberto, qualquer problema que tiver um pouco mais profundo, ele mesmo resolve, né? Assim, ele é o dono, né, cara? Quer dizer, a empresa familiar tem essas vantagens, né? A decisão é rápida, é direta. Você não precisa falar com gerente, subgerente. Você vai direto no homem, né? É, isso aí. Bom de curva, né? Bom carro, viu? Ó. Você compraria? Essa é a pergunta que a gente vai responder já já. Quer me pôr na saia justa aqui. Segura um pouquinho aí que eu já respondo. Bom, o Luiz Guerreiro tentou me deixar numa saia justa ao volante ali, perguntando se eu compraria, mas eu prefiro pedir a opinião de um especialista. Luiz Guerreiro, você compraria um Caoa Chery Arizo 5? Boa pergunta, João. Bom, não é meu estilo de carro. Eu gosto de perua. Também não gosto muito do câmbio CVT. Mas assim, eu acho que é um carro que vale a pena conhecer. Enfim, não faz muito meu estilo. Eu acho que esse é o único motivo que eu não passaria. Se tivesse uma versão perua, talvez eu pensasse com um pouco mais de carinho. Olha aí, Caoa Chery. Agora se você tá... Acho que nem existe versão perua. As peruas estão morrendo, infelizmente. É verdade, né? É verdade. Mas assim, se você procura um sedã médio, compacto médio, né? Espaçoso para levar família, 2 filhos, tem um bom espaço no porta-malas, acho que vale a pena conhecer o carro. Eu também. Provavelmente as pessoas não optam por um carro chinês justamente por não ter muita credibilidade, foi o que a gente conversou lá dentro. Tradição. A fama, a tradição, mas nesse caso aqui ele tem a fama e a tradição de um grupo que pegou a Hyundai e transformou numa empresa que veio até oficialmente para o Brasil fazer carros compactos. Exatamente. Enquanto a Caoa Chery ainda continua vendendo os importados. Eu vou te falar, considerando os sedãs meio médios, como Virtus, Cobalt, sinceramente, o Arizo 5, se deve alguma coisa, é muito pouco para eles. E o que falta a gente entender mesmo é como é que esses carros vão ser daqui 30, 40 mil quilômetros. Mas pelo que eu pude andar aqui e pela nossa experiência de sempre andar em carros novos, eu acho que essa aqui é uma compra que você deve considerar. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, siga aqui os especialistas _oficial no Instagram. É isso aí. Vou deixar o link aqui para você chegar lá no YouTube dos especialistas, clicar, se inscrever, já comenta lá, comenta aqui também do que você achou dessa collab e siga-me também no Instagram, @janacletos, e siga também o Instagram do canal, @RodaTV. Para doações são importantes, parcerias, e se você quiser fazer uma colaboração aqui com o nosso canal, também pode mandar e-mail para programaroda@gmail.com. Guerra, prazer revê-lo. Já que eu te vejo bastante nos eventos aí. É verdade. Muito obrigado pela parceria. Obrigado, e nos veremos pessoal. mais vezes. Valeu? Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Fui.